Olá, pessoal, bom dia, professora Doralice. Vamos passar a nossa aula hoje, um nado de borboleta. O nado de borboleta, ele é um nado onde muitas escolas, né, e na própria formação acadêmica, ele não é muito evidenciado devido às dificuldades, né, na própria entrada dos alunos, né, no curso, onde eles têm muita dificuldade com a água, e o nado borboleta ele requer uma certa condição, né, uma aptidão física também, e que muitos desses alunos não apresentam. Então, na própria formação, a gente pode perceber que nós temos um número, né, de alunos participantes nesse nado em menor número, né? Então, fica essa formação também um pouco deficiente. Mas qual é o nosso papel? O nosso papel é realmente ensinar os 4 nados. Dentro dos objetivos, né, da ementa, nós temos que cumprir, e o aluno vai tentar, claro, fazer da melhor forma para atender este nado também e poder ter o entendimento, né? Não só a questão física, mas também de compreensão desse nado, né? Porque ele requer uma coordenação muito grande e também força, né? Precisa força e aptidão física, né? Então, muitos alunos não têm a prática regular do próprio exercício físico, então quando chegam na aula de natação e que tem que nadar o borboleta, essa questão física ela fica realmente prejudicada, né? Porque eles não têm essa condição. Mas, enfim, nós vamos tratar do nado, então, como uma proposta que ele deve ser ensinado, né? Como um 4º nado, então. Nós podemos desenvolver, por exemplo, a ondulação, que faz parte deste nado, desde os bebezinhos. Nas aulinhas de bebê, nós podemos fazer a ondulação do corpo, mas o desenvolvimento do nado, principalmente nos membros superiores, ele exige essa condição física. Então, nós não vamos trabalhar com crianças pequenas, né, e que elas tenham uma condição física, né, adequada para que a gente possa iniciar esse trabalho. Não é recomendado para crianças pequenas. E quando é iniciado, a gente deve dosar a quantidade, né, dessa distância para que não prejudique a saúde, né, do praticante. Então, quando nós vamos iniciar o nado no dia, nós não vamos iniciar por ele propriamente dito, né? Nós precisamos fazer, então, um aquecimento, né, para que esse corpo trabalhe as suas funções fisiológicas, as suas funções osteomusculares para receber esse nado, assim como todos, né? Todos eles devemos ter sempre um aquecimento, né? E o alongamento também, ao final da aula. Mas no borboleta, devemos ter alguns cuidados pelo desgaste físico que ele provoca, né? Então, nós temos que ter o cuidado com as articulações, né? No ombro, no pescoço, a coluna cervical e a lombar.
que é onde ele mais trabalha, né? E que precisa estar essa musculatura, essas articulações aquecidas, né? Para poder receber a carga, né? E a resistência. Deve-se realizar compensações, né? Para essas articulações, com alguns exercícios e, claro, ao final da aula também, para deixar esse aluno voltar para casa, né? Que ele não tenha nenhum tipo de dor. É o nado que mais exige, então, do praticante, como nós já vimos, né? E ele deve, né, ter essa condição de força e buscar uma técnica, né, mais apurada para poder ter esse deslocamento tão desejado. Então, de uma forma geral, quando nós olhamos ao nado, né, em si, no geral, ele é semelhante ao nado de crawl. Porém, deve-se imaginar que exista, né, um espelho no eixo sagital do corpo, ou seja, a braçada é praticamente a mesma. Porém, ela é realizada ao mesmo tempo, como se tivesse, né, refletida num espelho e ao mesmo tempo, né, acontecendo a pernada. Então, é uma movimentação muito parecida, né, com o crawl e que, claro, trabalhamos, né, desenvolvemos os dois braços ao mesmo tempo. E aí nós temos, durante o nado, uma ondulação. E essa ondulação, para muitas pessoas, isso é muito difícil, né? As pessoas são muito rígidas, muito travadas nos movimentos corporais. E essa ondulação, ela exige, né, uma movimentação interessante e que no iniciante é muito difícil, mas aos poucos ele vai percebendo esse movimento ondulatório que ele começa na cabeça e termina nos pés. Então a espinha dorsal do nado é denominada ondulação. Como o próprio nome diz, é o movimento de onda realizado no corpo do nadador durante todo o nado. Esse movimento, durante a aprendizagem, deve ser realizado por todo o corpo do nadador, iniciando na articulação do pescoço, passando pelos ombros, tronco, quadril, joelhos e tornozelos, finalizando em uma extensão vigorosa das pernas em direção ao fundo da piscina, semelhante a uma chicotada. Pessoas com problemas de coluna, então a gente deve ter, né, muito cuidado com esse nado e ele deve ser evitado. Caso realizem, né, é aconselhado que tenha uma autorização médica. Ele esforça, né, como a gente já viu, e pessoas que têm essa dificuldade poderão agravar o problema, né? Então é melhor nós estarmos com segurança, como a gente falou e está falando em todas as aulas. A natação, ela deve ser uma prática para melhorar a qualidade de vida destes praticantes, porque muitas pessoas com problemas de saúde vão até as escolas e os clubes procurar por recomendação do médico. E aí nós, profissionais de educação física, temos que estar atentos a isso, né? Qual é o problema que o aluno tem e que cada praticante é um. Eu não posso colocar um trabalho geral e que todos possam realizar. Uma grande maioria poderá realizar, dependendo de como está a estrutura destas aulas. Mas, mesmo assim, em muitas aulas, algumas pessoas não vão conseguir fazer.
Então, a gente precisa dar uma atenção especial. O nado borboleta somente provoca, né, problemas na coluna caso ele seja mal administrado pelo professor. Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter, né? O desenvolvimento do nado, nós sabemos dessas dificuldades nas articulações e a gente tem que ter o controle e saber o que cada aluno tem condição de realizar. E há a possibilidade de que pessoas, né, com tendência a problemas de coluna tenham essa situação agravada. Então, se o aluno nadou, já tem alguma dificuldade, quando ele retorna à nossa aula, ele comenta sobre algum desconforto, deveremos prestar atenção nesse aluno e desenvolver um outro trabalho com ele. Então, por meio de corretas e atentas observações, bem como a competência, né, do profissional, evitarão qualquer problema. Então, é aquilo que a gente sempre comenta. Se nós estarmos atentos a tudo que acontece com os nossos alunos, nós vamos saber a condição de cada um. E aí nós passamos para alguns exercícios de ondulação para agregar a este aprendizado. Então, uma maneira extremamente eficaz para o ensino da ondulação é a utilização da largura da piscina. Então, o aluno vai se posicionar na largura da piscina para desenvolver este exercício. Então, ele vai iniciar o exercício na lateral da piscina, de costas para a borda, aonde ele verá todas as divisões das raias na horizontal. Ao sinal do professor, o aluno se aproximará da primeira raia e saltará sobre ela, tentando não encostar nela, né, com nenhuma parte do seu corpo. Ele vai fazer um voo, né, e aproximar-se-á da próxima raia e fará o mesmo, repetindo até que chegue ao outro lado da piscina. Então, ele vai numa sequência de saltos. Como nós podemos perceber aqui, neste desenho, né? Os saltos, a rodinha ali do meio representa a raia. Então, ele vai numa sequência de saltos, não deixando o corpo encostar na raia. E aí, o próximo, nós vamos fazer igual ao anterior, porém, nós vamos saltar sobre uma raia e passar por baixo da próxima, ou seja, mergulhando, e já tentando realizar a outra ondulação. Então, ondula, mergulha, ondula, numa sequência bem rápida. Um outro exercício seria sentar na lateral da piscina, né, apoiando os pés sobre a barra ou a própria borda, e o professor solicitará ao aluno que ele salte, passando por baixo da primeira raia, por cima da segunda, por baixo da próxima e assim sucessivamente. Com o impulso na parede, ele vai fazer o mesmo exercício anterior. E aí nós passamos especificamente para a pernada do borboleta, que é um exercício também realizado, né, na sequência do mesmo movimento ondulatório. O corpo está em decúbito ventral, com os dois braços parados ao lado do corpo, com o rosto dentro d'água, vai realizar o movimento de ondulação semelhante ao executado, né, com a utilização das raias, porém em movimentos mais curtos e rápidos, enfatizando a extensão de pernas
e ao final da ondulação e de forma que o movimento de onda passe por todo o corpo. Então eu vou ondulando, né, como a gente pode perceber na figura, aonde a cabeça fica sempre dentro da água e eu vou fazendo um movimento bem curto e rápido, acelerado. E aí nós vamos trabalhar idem, né, ao anterior, porém com os braços estendidos à frente. Para que o aluno tenha ainda mais consciência desse movimento da ondulação, pode ser solicitado a ele que realize, né, com o movimento também dos braços, né? Então eu coloco os braços na frente e começo a ondular desde o meu braço e vou ondulando cabeça, ombro, quadril, joelhos e pés. Mesma coisa. Algumas pessoas, se estiverem tensas, esse exercício vai ser um limitante, né? Então é importante sabermos se esse aluno está descontraído, se ele estiver tenso, nós deveremos corrigir, porque esse movimento ele deve ser percebido desde o movimento dos seus braços até os pés. Aí ele terá uma boa percepção deste exercício. Conforme o aluno vai assimilando o movimento correto, seus braços já não mais participarão da ondulação e essa se tornará então ainda mais curta e rápida, à medida que a gente vai desenvolvendo, né, com eles. O próximo exercício é idem ao anterior, né, porém com a utilização de uma prancha. Aqui também, né, é importante, se o aluno estiver tenso, ele vai ter dificuldade de fazer. Então, ele vai segurar pelas mãos, né, à frente do corpo, para que seus braços fiquem sempre no nível da água. E o movimento seja enfatizado na coluna, quadril, membros inferiores. Pode ser realizado tanto com a cabeça fora quanto dentro. Então, é tudo uma percepção que o professor deve ter. Se o aluno está tirando a cabeça muito tenso, ele deve ser orientado pelo professor. Se ele manter demais o rosto dentro da água, facilita, mas também tem que ver e observar a sua capacidade, né, respiratória. Então, segurando na pranchinha, vai fazendo todo o movimento ondulatório, porque temos alguns, né, que têm uma tendência, por causa da flutuação ainda, ficar com o corpo muito submerso, né? E neste exercício é o ideal que se faça na superfície, né, no nível da água. E aí nós temos também o idem anterior, né? Porém o aluno vai realizar sem a prancha, né? Realizando a braçada do nado de peito quando houver necessidade de respirar. Então ele vai no movimento contínuo acelerado, né, de ondulação, batimento de pernas, e quando ele sente necessidade, ele faz uma braçada de peito, respira e dá sequência até o final da piscina. E aí nós passamos para o membro superior, respiração e nado completo. A braçada do borboleta, como a gente já viu, ela é muito parecida com o crawl, né? Então, nós vamos trabalhar com os dois braços estendidos à frente, né? Aonde nós vamos fazer um afastamento, né, um do outro, ao mesmo tempo em que as mãos são levemente voltadas para fora. A direção dos braços deve ser para fora, até que os braços se aproximem da linha do ombro. Para dentro, até que as mãos cheguem próximas uma da outra e da parte superior do abdômen.
para trás, para fora, até que as mãos se situem ao lado da coxa, com as palmas das mãos voltadas para dentro, fechando a braçada. Os braços são retirados da água e levados semi-estendidos lateralmente ao corpo e paralelos ao nível da água, com as palmas voltadas para trás, até que se encontrem à frente, né, da cabeça, sendo novamente colocado os braços na água. Então, esta é a sequência que ele faz a tração, né? E faz a recuperação. Alguns exercícios que nós poderemos orientar os nossos alunos: em decúbito ventral, realizar a pernada do nado de crawl e a abraçada desse mesmo nado, só que apenas com um braço, devendo o outro permanecer estendido à frente do corpo, exatamente como foi feito nos exercícios do próprio nado de crawl. Então, nós revisamos, né, a movimentação do crawl no nado borboleta. Então, ele permanece com um braço parado e o outro em movimento. No segundo exercício, nós colocamos a movimentação do outro braço. Isso sempre deve ser desenvolvido, né? Em qualquer modalidade. Trabalha um braço, trabalha o outro. Depois a gente começa a jogar com a coordenação motora, né? Idem ao anterior, porém trocando a perna de crawl pela ondulação. Então, o aluno já tem uma boa posição do corpo, ele vai realizar a ondulação do borboleta, fazendo o trabalho de apenas um braço movimentando e o outro parado e descontraído. O braço que está estendido à frente, ele não pode ficar tenso, ele tem que ficar solto para que o movimento ondulatório possa ocorrer no corpo. Idem anterior, né? Apenas trocando, né, para o outro braço, como a gente já viu. Próximo exercício, de pé, com as pernas, né, ligeiramente afastadas, com os joelhos flexionados e com o corpo inclinado à frente, vai realizar a braçada do nado, mantendo a cabeça fora d'água, para que possa visualizar o movimento que está sendo executado e, ao mesmo tempo, ouvir as orientações do professor. Então, essa figura mostra a movimentação somente de um braço para poder vocês visualizarem, né? Mas o movimento é feito com os dois, certo? Os dois braços vão estar trabalhando, né? Com a cabeça fora d'água, eu observando a movimentação da minha braçada e também ouvindo o que o professor está dizendo em relação à minha execução. O próximo exercício seria em decúbito ventral, realizar a ondulação e o movimento dos membros, dos braços, né, submerso, permanecendo sempre com o rosto dentro d'água e quando quiser respirar, né, vai parar. Então, é uma continuidade, ainda não tenho ritmo respiratório, eu posso estar parando para respirar. No exercício, então, anterior, os braços, né, não sairão da água, porque eu vou fazer uma continuidade, né, de ondulação com a braçada apenas na fase aquática, né, submersa. Então, não vai ter recuperação aérea. A recuperação vai ser executada por baixo do corpo, semelhante à recuperação do nado de peito. Então, eu faço a ondulação,
faço a braçada submersa, né, a fase aquática do borboleta, e recupero com o braço de peito. Faz a braçada de borboleta e recupera com o braço de peito. É um exercício muito bom para a gente poder coordenar a movimentação já geral do nado, porque depois é só nós realizarmos a recuperação aérea e esta coordenação já vai estar bem mais familiarizada, certo? Então, nós devemos enfatizar a finalização dessa braçada, ou seja, a empurrada, né, lá na coxa, e também que vem esse sincronismo, né, que eu acabei de falar, da braçada com a pernada, que se caracteriza, né, um dos processos mais difíceis de serem assimilados, né, pelos alunos na aprendizagem do nado borboleta. Então, quando eu faço esse educativo antes de eu fazer a recuperação aérea no borboleta, o meu aluno já vai se sentir muito melhor, muito mais ambientado com aquela movimentação. Quando os braços, né, são estendidos à frente, é realizada uma pernada. Quando os braços estão estendidos atrás, é realizada a segunda pernada. No nado borboleta, são sempre realizadas, então, 2 pernadas para cada ciclo de braços. Então, o braço entrou na água estendido, bateu a perna. Saiu o braço na coxa, extensão total, bateu a perna. Qual é a mais forte, a primeira ou a segunda? O iniciante, ele tem uma tendência a bater a primeira perna mais forte, ou seja, quando eu ataco a água na entrada da mão. E isso faz com que a segunda pernada, que é a mais propulsiva, fique fraca. Então, o professor já deve orientar. A entrada na mão, a pernada é mais suave. Na saída da mão, quando eu finalizo e faço a extensão na coxa, eu vou bater a segunda pernada e esta é a que deve ser mais forte, mais intensa, porque é aqui que vai ter a propulsão de me jogar para a frente. Nesse exercício e em todos os outros que se referirem à utilização de braçadas e pernadas do nado borboleta, ocorrem de forma simultaneamente. Essa sincronização deve ser atentamente observada pelo professor. Como nós vimos agora, né? O professor deve estar observando o que o aluno está fazendo. E uma observação muito importante, em todos os nados, a fase aérea, ou seja, fora da água, ela não tem tensão. Ela tem uma movimentação porque ela é a recuperação. E essa recuperação exige uma movimentação suave, né? Então, fora d'água não se faz força, não. A gente faz força dentro d'água, para que a gente consiga fazer as alavancas devidamente e conseguir promover uma aceleração. Se eu fizer a aceleração dentro e fora, minhas articulações, minha musculatura não vão suportar. Então, o que faz o nadador andar? São as ações que eu faço dentro d'água. Então, nós devemos orientar os nossos alunos a fazer esse trabalho de aceleração, de força, de potência, né? De velocidade dentro d'água. E a recuperação, ou seja, quando ele sai da água, é o momento dele dar uma relaxada nesta movimentação. Senão, né, a gente já sabe de muitas lesões que ocorrem, porque o aluno está fazendo todo o tempo força
em momentos desnecessários, certo? Então, tudo vai da nossa orientação. O próximo exercício seria em decúbito ventral, realizar a pernada do nado de crawl e a braçada completa, né, do borboleta, com a recuperação aérea, sem respiração ainda. Quando o aluno sentir necessidade de respirar, ele deverá parar e descansar, certo? Então, aqui nós começamos a unir, né, toda a movimentação e realmente o aluno fica cansado. Então, nós vamos solicitar que ele pare, que ele recupere, né, que ele descanse e depois ele dá sequência. Quando estamos aprendendo em qualquer nado, o aluno poderá parar várias vezes na piscina, né? E os exercícios agora para a respiração seguem, né, os mesmos princípios utilizados no nado de peito, né? Devendo ser realizado da seguinte forma: parado, em pé, né? Novamente na posição descrita do nado de peito, realizar então a braçada do borboleta com o movimento, né, de elevação frontal da cabeça para a realização, enfatizando os seguintes aspectos. A cabeça sempre será elevada de forma que o rosto fique voltado para a frente, permanecendo com o queixo próximo à linha da água. Nós temos uma tendência no iniciante a tirar o tronco todo para fora d'água. Não, na hora da minha respiração, eu fico muito próxima ao nível da água. Esse movimento, ele começa com os braços, né, que estão se preparando para iniciar a fase da finalização da braçada, que é aproximadamente o ponto onde adquire a maior propulsão. No momento em que os braços estão estendidos para trás, a cabeça estará voltada para a frente, com o rosto fora da água. Quando os braços estiverem na fase de recuperação, é que será realizada a inspiração. E quando se prepararem para voltar para dentro da água, o aluno prepara-se também para colocar o rosto dentro d'água. E assim, quando os braços entram na água, é que ele deve realizar, então, a expiração. Ele vai soltar o ar, certo? Então, eu tenho que cuidar para o meu aluno não ficar com a cabeça fora d'água e os braços fazendo a recuperação, a fase aérea. Isso trava totalmente a movimentação da articulação do ombro e da cervical. Eu fico travado. E isso provoca, né, no dia seguinte, muitas dores no pescoço, muitas dores nas costas. Então, nós temos que cuidar bem o momento que o aluno deve retirar a cabeça da água e que deve colocar a cabeça na água para realizar a expiração. A cabeça deve ser sempre retirada da água antes dos braços e deve ser colocada na água também antes dos braços. Nadar o estilo completo, com braçadas e pernadas, tentando realizar a respiração frontal, quando sentir necessidade. O aluno vai se adaptando, porque na regra, no nado borboleta, diferente do nado de peito, que a respiração é obrigatória a cada ciclo de braçadas, no nado borboleta isso não ocorre. O nadador vai se adaptar ao ritmo dele para fazer as respirações. O que é mais comum? Ele fazer uma respirada e uma não.
mas ele pode fazer várias braçadas, principalmente em provas de velocidade, né? Que ele vai respirar muito menos. Então, ele sabe do desajuste que ocorre quando a gente faz o movimento com a cabeça. Então, ele vai se adaptar. Então, no nado completo, ele vai fazer idem ao exercício anterior, porém, ele vai respirar em todas as braçadas. E aí ele vai percebendo, né, como ele pode optar e se adaptar. Quando o aluno conseguir realizar a respiração, nadando, né, no estilo completo, ele poderá optar por quantas braçadas ele vai desejar realizar em cada respiração, desde que sejam pelo menos, né, no início, sempre iguais, para ele pegando um ritmo respiratório. Mas isso vai depender de cada praticante. O importante é o professor orientar que seja importante, fundamental, a respiração, porque é um nado que já desgasta muito fisicamente. E agora nós passamos para o tipo de prova, né, que junta 4 nados, conhecida como a prova de medley, né, aonde compreende então que o nadador ou os nadadores vão nadar os 4 estilos, os 4 nados. Então, numa prova individual, quando o atleta, né, vai nadar sozinho, ele vai nadar nesta sequência. Ele vai nadar borboleta, costas, peito e vai fechar a prova com o nado crawl, nado livre, que é o de maior velocidade. Nos revezamentos, quando nós temos 4 nadadores que vão trocar, né, os estilos, esta prova ela inicia com os atletas dentro da água, nadando primeiramente o nado de costas, depois passa para o peito, borboleta, fechando com o nado crawl. As distâncias oficiais destas provas individuais são 100, 200 e 400. As distâncias oficiais para as provas de revezamento são 4 por 50 e 4 por 100. São consideradas essas regras específicas para cada estilo. Ou seja, no nado borboleta, como que eu devo chegar na borda? Que nós vamos falar já imediato agora. As saídas e as viradas no nado de borboleta. Numa prova de revezamento, ele vai respeitar a regra do nado, borboleta no caso, ok? É uma prova que tem 4 nados, mas cada nado deve respeitar a regra. Então, falando sobre as saídas no borboleta, as partidas, né? Lá no bloco de partida, eu vou dar um salto profundo, como no nado peito, e vou fazer um movimento ondulatório que, se eu tenho capacidade cardiorrespiratória, eu posso ir até os 15 metros, como a gente já viu, né? Nos outros nados. É uma regra para todos. Até 15 metros, o atleta, o aluno, né, pode ficar com o corpo submerso. E lá, submerso, ele vai fazer, no nado borboleta, o movimento ondulatório. E ele é altamente propulsivo. Ele vai ondular, ondular, ondular. Quando ele chegar próximo dos 15 metros, ele vai imergir a cabeça.
E ali ele vai começar então a movimentação do nado completo. Então ele já vai estar, né, com os braços à frente, ondulando, ondulando. Chegou no nível da água, ele já vai puxar a braçada e a primeira respiração, e aí ele vai coordenando de acordo com o seu ritmo respiratório e de acordo com o que ele treinou, porque a respiração encaixada na braçada, todo atleta vai se adaptar ao que ele tem treinado. Então, ela é livre na regra. Então, cada nadador poderá apresentar na sua prova um tipo de respiração. Tem alguns nadadores que respiram olhando para a lateral. A regra também não fala nada sobre isso, né? Inclusive, alivia um pouco a questão da coluna, né? Da cervical. Mas isso são poucos atletas que fazem. A maioria provoca, né, a respiração frontal mesmo. Em relação às viradas no nado borboleta, elas devem seguir a mesma regra do nado de peito. Ou seja, eu saio, faço meu nado, quando eu chego na outra borda, eu vou realizar a virada. A virada deve ser feita com as duas mãos batendo a borda, certo? Não pode tocar uma borda, uma mão, né? E depois a outra. Tem que bater as duas mãos para ter o contato com a borda de uma forma simultânea, certo? Diferente do nado de crawl, né? E de costas, que eu chego com qualquer parte do corpo. No peito e no borboleta, as duas mãos têm que bater a borda. Quando eu vou fazer a chegada do borboleta, eu também vou respeitar esta regra. Eu tenho que bater na borda com as duas mãos, assim como no nado de peito, certo? Então, eu não posso chegar, né? Às vezes o atleta, o aluno, as pessoas que não estão com tanta experiência, batem apenas uma mão. E isso provoca a desclassificação, ok? Não pode, tem que chegar com as duas mãos e nas viradas também. Bate as duas mãos e realiza a virada simples no peito e no borboleta. Por hoje, então, era isso. Fechamos o nado borboleta e vamos seguir com as nossas aulas práticas. Um abraço, muito obrigada a todos.